Eu cansei de me deparar com essa situação em reuniões de vendas, reuniões conhecendo alguns empresários, e isso me toca bastante porque, é, como eu vim do mundo empresarial, como eu lido com empresário já há 8 anos, eu sei o quão sofrido é quando você decide investir em marketing, separa uma verba para colocar em tráfego pago, você contrata um profissional para trazer mais clientes, para elaborar uma estratégia para trazer mais clientes para o seu negócio e você vê aquele dinheiro indo embora e não tem retorno nenhum. E isso é muito frustrante. Como eu tenho toda essa experiência de mercado, eu trato a verba de anúncio dos clientes como se fosse minha, porque esse dinheiro é parte de uma distribuição de lucro que poderia estar indo para a família do empresário, ou mesmo que fosse para o próprio CNPJ dele, ele poderia estar investindo, contratando, crescendo, e não, me dói ver quando ele é mal usado. E ontem aconteceu mais uma vez em que eu conheci um empresário que contratou uma agência, mas uma agência despreparada. Elaborou uma estratégia amadora. E como que eu sei disso? Ouvi da própria boca dele falando. Diversos e diversos meses. Eu já estava passando feedback que as pessoas que estavam chegando através das campanhas que estavam ativas eram desqualificadas, não tinha nada a ver com o meu nicho. E aqui eu não vou citar nomes, obviamente, eu não vou citar nem o nicho do empresário, para que, como foi recente a reunião, não haja nenhum tipo de situação constrangedora. Mas vamos supor, tá? Só para esclarecer o nível de amadorismo que a gente está falando aqui, que eu estou comentando com vocês. Se fosse, por exemplo, uma empresa na área da saúde, de fisioterapia, uma clínica de fisioterapia, estavam chegando lá pessoas procurando urologistas, pessoas procurando ginecologistas. E não faz sentido, não é do negócio, não tem o que ser feito. Isso tudo, existe um modo profissional de você filtrar esse tipo de contato que não estava sendo feito pela agência e mês a mês aquele empresário estava vendo o dinheiro dele ser gasto sem retorno. Inclusive, ele mesmo mencionou uma das definições que eu uso por aqui também. Se o marketing, se a verba que está sendo investida não tem retorno, se torna um custo. E o empresário bom, o que, que faz quando quer crescer, quando está no momento até mesmo delicado? Corta custo. Qual que é a diferença entre um custo e um investimento? No investimento você consegue enxergar o retorno. Você consegue ver que estou investindo, estou colocando essa verba nessa campanha, estou contratando uma agência com mais experiência, mas o retorno é proporcional. Então, diante dessa situação, como eu posso chamar assim, realmente vai além de um constrangimento, mas uma dor mesmo que eu vejo, porque eu também invisto em campanhas para a própria Flip, então eu sei como é que é, aquela expectativa que a gente cria, e quando eu vejo esse tipo de situação é muito triste. Se você estiver passando por esse tipo de situação, precisa pôr um basta nisso. Não dá, não é sustentável. Infelizmente, eu acredito que uma das causas que tenha levado a esse tipo de situação acontecer com tanta frequência, eu vou fazer um comentário meio polêmico aqui, mas é uma verdade. Os grandes gurus de marketing digital que ensinam a fazer tráfego pago para negócios locais, para trazer clientes para empresas, eu já vi muitos deles falarem assim: olha, vai lá na empresa, faça a promessa, fecha o contrato, fecha um cliente, depois você se vira para entregar. Diversas vezes, essa é a recomendação que é passada por eles. E até aí, não tem nada de errado. Desde que isto esteja alinhado com o empresário. Que o empresário saiba que ele estará sendo usado de teste. Que aquela verba, aquele dinheiro que estará sendo usado é a primeira campanha que aquele profissional, aquela empresa vai gerenciar. Se isso estiver alinhado, tudo bem. Foi um acordo de transparência, de repente o valor cobrado foi menor, ou de repente nem se cobrou valor, mas tudo bem, o empresário está já ciente do risco, mas ele está ali, é um risco controlado. Uma vez que é assumido que não tem experiência, você pode muito bem compartilhar isso com o empresário e aí vocês vão investindo pequenas verbas. Só que não é isso que acontece. O que acontece é o oposto.
ou melhor, não é necessariamente o oposto, mas eles pegam, põem em prática essa instrução, mas com a roupagem de uma agência experiente. Então vende uma solução como se soubesse, vende já o retorno, mas o empresário não sabe que aquele dinheiro que ele está investindo vai ser a verba de aprendizado daquele gestor, daquela agência. Isso é que é uma falha muito grave. Isso vai contra um pilar que eu tenho na vida pessoal e na nossa empresa aqui, que é a integridade. Eu preciso ser íntegro com os meus clientes, preciso comunicar, trabalhar em cima da verdade, porque senão não se sustenta. A parceria não se sustenta, porque se não for feito dessa forma, as chances de haver um acerto são muito pequenas. Já passamos daquela fase da internet aqui no Brasil, de que qualquer tipo de campanha trazia resultado. Houve um período assim. Qualquer tipo de campanha que você subisse, traria algum resultado. Pode não ser o melhor, mas algum. Hoje, custa caro anunciar no Meta, custa caro anunciar no Google. Então, a chance de você ter, ainda mais com as diversas estratégias possíveis de campanha, ainda mais dependendo do posicionamento, né? Já são 6 anos, mais ou menos, 5 anos após a pandemia, mas é interessante que depois da pandemia, durante a pandemia, todo mundo foi para o digital. E aí, então, mas até hoje eu ainda vejo pessoas que foram para o digital em algum momento, mas estão com um posicionamento super amador. E um dos principais índices para haver o retorno de uma campanha é o posicionamento da empresa. Então, olha o tanto de variáveis que existem nessa equação para que a conta feche. Para que alguém que nunca mexeu, nunca fez uma campanha, possa assumir, não, eu vou fazer a campanha, vai dar resultado, tudo, e aí gasta-se a verba, usa-se, passa o tempo, que talvez seja o ativo, talvez não, o ativo mais precioso, e aí não tem o resultado, e o empresário se sente frustrado, o empresário se sente muitas vezes em prejuízo, porque o dinheiro que foi não volta. É muito fácil, dependendo da maneira como é feito, queimar dinheiro no Google, no Meta, ou até mesmo investindo numa agência que não tem retorno, o dinheiro vai muito rápido e você se vê na mesma situação. Então, é um vídeo que serve de alerta para você saber com quem você está trabalhando, fazer uma investigação, ir atrás, buscar resultados, buscar cases de sucesso da empresa, porque o barato sai caro. Normalmente essas agências que estão começando, ou são amadoras, e é interessante que não é só quem está começando ou é quem é amador. Eu já vi grandes agências, grandes franquias, as maiores agências do país, uma das maiores agências do país, que é Ver Alguma Coisa, ela trabalha no formato de franquias. Então eu já vi algumas franquias que têm um atendimento péssimo com os clientes, que fazem um trabalho muito raso e não dão retorno. Olha, só dessa empresa Ver Alguma Coisa, eu já recebi em torno de 3 clientes muito insatisfeitos. E quando eu fiz uma publicação falando sobre isso, também um cara comentou, bicho, contratei durante 6 meses, não tive retorno nenhum. E não é porque necessariamente é ruim, eu admiro essa empresa, é a maior do país, o fundador dela, conheço alguns profissionais de lá que são muito bons, porém, é franquia, então você pode dar a sorte de cair numa franquia que dá certo ou não. Então, isso me incomoda bastante. E ontem, como aconteceu essa reunião, veio à frente, não foi com essa específica agência que eu me refiro, foi com uma outra agência de outro lugar, que aquele empresário estava ali praticamente desabafando comigo. E aí, como que você faz para fugir disso? Se você ainda não contratou, faça como eu já recomendei nesse vídeo aqui. Busque entender com quem você está trabalhando. Tem histórico, tem idade, tem experiência. Quantas campanhas já foram feitas naquele segmento? Peça dados palpáveis. Cuidado para você que é empresário, muitas vezes você não sabe todas as métricas de marketing, nem deve saber, mas tem algumas que são importantes. Saber volume de verba movimentada, e assim você vai usando da tua experiência para entender. Você sabe, você que é empresário, na sua área, quando você vai falar da sua área, você sabe identificar se a pessoa realmente tem experiência ou não. Então, essa mesma malícia que você usa para o digital. Mesmo que você não precise dominar tudo, não, todas as métricas, mas
aplique para você saber se tem lastro, tem experiência suficiente para criar uma estratégia para sua empresa. Isso se você não contratou. Se você já contratou uma empresa, uma outra agência e está nessa situação, é hora de revisar. Cuidado, porque o tempo custa caro. Não é só uma questão de, vou esperar passar esse tempo, vou esperar acabar o contrato. Até lá, você já poderia ter feito muita coisa. Não aceite menos que um atendimento profissional. Se não está dando certo, não estou falando que sempre dá certo, também enfrentamos desafios, tem situações que o resultado não vem como o esperado, ok, mas aí você se atenta. Qual é o plano para resolver aquela situação? Não está dando retorno ou resultado? Ok. E o que está sendo feito? Então, desse jeito, sempre vai ter uma solução. Se está dando retorno, ótimo. Se não está dando retorno, o que está sendo feito de diferente? E aí sim você vai poder avançar. E se achar a hora também, que se achar que é a hora de repente, rescindir, faça, porque, como eu já disse, seu dinheiro gasto numa campanha ineficiente, trazendo cliques ineficientes, trazendo pessoas desqualificadas, ele não volta. Então, o quanto antes, respira, busca, vai atrás, rescinde, busca um profissional adequado. Estou falando só, existem empresas sérias no mercado, a Flip é uma delas. A gente tem histórico, a gente tem estrutura, a gente tem experiência para fazer recomendações. Mas caso não, busque uma empresa séria. E caso você não saiba identificar se é o teu caso ou não, eu vou deixar um link aqui embaixo, que é uma reunião que a gente faz, que chama-se Diagnóstico Estratégico, onde a gente analisa de perto o que está sendo feito. Eu já cansei de pegar várias empresas nessa situação, como eu já descrevi, e a gente conseguir mapear o que estava sendo feito, iniciamos o trabalho e conseguimos reverter esse cenário. Então, se for o seu caso, clica aqui abaixo, nos primeiros comentários está fixado também, e se inscreve aqui no canal para que você não passe por esse tipo de situação, não só na hora da contratação, mas em toda a jornada de buscar uma assessoria para impulsionar as vendas do teu negócio. Tamo junto, até o próximo vídeo, um abraço.